estarmos na sua presença, caminhando diante da sua pessoa, que é importante para nós. Nós estamos dando continuidade, irmãos, a esse trabalho sobre a história da igreja cristã. A história da igreja cristã. Estamos prestes a concluir esse trabalho e no último culto que nós falamos sobre a história da igreja, nós falamos sobre a origem do papado. Nós falamos que o papado ele teve 3 períodos distintos, que foi o crescimento, a culminância, que é a estabilização, e depois a decadência, que nós queremos falar na noite desse dia. Então a igreja, ela teve o seu período histórico, e é de suma importância para o cristão ele saber esses procederes que os líderes da igreja teve no decorrer dos tempos, no decorrer das épocas, e que isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, porque nós fazemos parte da igreja. Então, de uma determinada forma, nós estamos inseridos nesse processo. Nós vimos então, irmãos, que no princípio a igreja não tinha um líder universal. Depois foi se constituindo um líder universal, o qual ficou conhecido como o Papa, o qual nós conhecemos hoje. Nós sabemos disso. E para que o poder desse Papa viesse a ser fortalecido, teve que ocorrer alguns fatores, algumas coisas tiveram que ocorrer para que o Papa tivesse o seu poder fortalecido. Não foi da noite para o dia que o papado conseguiu a sua estabilização. A Europa, nesse período que nós estamos tratando, a partir desse momento, ela vivia um período chamado feudal, período da história medieval, dividido em reinos, em feudos, e cada um queria mandar mais do que o outro. Então surgiu a igreja católica, apostólica, romana, com esse líder universal, poderoso e forte, que agora se constituiu um Papa, e nós vimos que a palavra Papa significava papai, ou pai, que acaba dominando a Europa como um todo, não só no sentido religioso, mas podemos dizer até mesmo no sentido político. E nós selecionamos alguns fatores que contribuíram para o desenvolvimento do papado. Dentre esses fatores, nós colocamos ali, os irmãos acompanhem comigo, os irmãos darem aí os fatores que contribuíram para o desenvolvimento do poder do Papa. Primeiro, as missões. Quando o Papa enviava missionários, encarregavam de tornar as terras conquistadas obedientes ao Papa. Assim, para cada conquista, para o cristianismo, era outra para o poder do Papa. Então, cada lugar, cada região que os missionários iam conquistando pessoas, convertendo essas pessoas a esta religião do cristianismo, as pessoas também ficavam subordinadas ao poder papal, ao poder do Papa. Assim,
700 depois de Cristo, e o tempo de Carlos Magno, lá no século 8, século 9 depois de Cristo. Os governantes eram fracos e injustos. Isso contribuiu para o crescimento do governo religioso do Papa. Então, como os governos, eles não tinham condição de se impor contra a igreja, mas a igreja tinha condição de se impor contra esses governantes, isso contribuiu para que o Papa fosse crescendo, o seu poder fosse crescendo na Europa, o seu poder fosse se desenvolvendo, ao ponto que os governos seculares que existiam ficaram totalmente subordinados ao poder da igreja. Igreja é uma coisa, Estado é outra, mas nesse momento a igreja conseguia conciliar tanto o poder de administrar governantes que eram, vamos chamar de status, e o poder religioso que significava o povo. Então a igreja, ela se tornou bastante forte, bastante poderosa. Isso foi importante. Então os fatores que contribuíram para o desenvolvimento do poder do papado. Enquanto os governos tinham incertezas, a igreja tinha um governo firme, firmeza no governo da igreja. Então, enquanto os governantes dos estados vacilavam e mudavam sucessivamente, o império da igreja permanecia cada vez mais forte. Com o mesmo governante religioso permanecendo no poder um longo período de tempo. Esses fatores contribuíram para o desenvolvimento do poder do Papa. Porque o Papa é um título que se deu aos líderes da Igreja Católica Apostólica Romana, como nós vimos no decorrer desse trabalho. Com esse título, morre um e vem outro. Continua o Papa no poder. Desde que surgiu, nós vimos o primeiro Papa, como nós mencionamos lá, o Leão I. E nós temos vários papas. Atualmente nós temos no poder aí um argentino chamado o Papa Francisco. Mas é o Papa que está no poder. Então o Papa, o seu poder cresceu devido a esses fatores que foram implantados. Vejamos, depois desse período de fortalecimento, de crescimento e estabilização do poder do Papa, o poder papal entrou em decadência. Em decadência. Ele caiu. Por quê? Porque começou a se praticar determinadas coisas que não se condizia com a vida religiosa que eles pregavam, que eles defendiam, como nós vamos ver agora. Então, o poder do papado teve 3 períodos: o crescimento, a estabilização e a decadência, que é o que nós vamos falar agora. A degradação do papado. O período mais tenebroso do papado foi de Adriano II. Aí nós temos no século IX depois de Cristo. Depois nós temos João VII. Depois nós vamos ter aí o tal de Mariano. Com esses papas começaram o período tenebroso do papado. Isso do século IX até o século XI depois de Cristo. Os 200 anos entre Nicolau I e Gregório VII é chamado por certos historiadores a meia-noite da Idade Média para a igreja. Subornos, o que foi que ocorreu na igreja nesse período? Subornos, corrupção, derramamento de sangue, fizeram desta época o mais negro capítulo em toda a história da igreja. Por exemplo, o retrato da igreja na França do século VIII, a maioria dos sacerdotes eram constituídos de escravos foragidos ou criminosos que avançavam as posições sem qualquer ordenação. Então a pessoa chegava lá sem ter uma condição moral nenhuma. Eles não tinham condição moral nenhuma para chegar onde chegavam. Pessoas
tivesse mais dinheiro, mais capital, levava o cargo. Então se vendia cargo na igreja. Tomara que hoje em dia essas coisas não estejam acontecendo, né? Alguém que compra cargo na igreja. Tomara que não esteja acontecendo. Então o arcebispo de Rouen, por exemplo, não sabia ler, seu irmão arcebispo de Trevas nunca fora ordenado, e ainda a embriaguez e adultério eram os menores vícios de um clero que tinha entrado pelo caminho do pecado e da devassidão. Eu coloquei aqui podre até a medula. Então toda sorte de pecado que você possa imaginar fazia parte dos líderes, da liderança da Igreja Católica. Veja bem, irmão, nesse período a única igreja que existe é a católica, não tem outra. Então não se fala de outra igreja, porque não tem, só tem essa. A palavra católica nós aprendemos aqui que significa universal. Então era a igreja universal e era uma igreja que praticava toda sorte de pecado, toda devassidão, tudo isso fazia parte da liderança. Nós não estamos falando dos membros em si, nós estamos falando da liderança da Igreja Católica. E se a liderança estava assim, imagine o rebanho. Imagine o rebanho. Então a coisa tinha se descambado por um caminho tortuoso, por um caminho pecaminoso. Então aí vem alguém que precisa dar uma estabilização. Por quê? Cresceu e repetiu. Realmente tem que recuperar tudo isso e procurar estabilizar, solucionar esse problema. Então nós temos aí a culminância do papado, a estabilização do papado. Ele vai ser estabilizado, irmãos, com um papa chamado Hildebrando ou Gregório VII. Os irmãos acompanham comigo aí. Hildebrando ou Gregório VII. De pequena estatura, desajeitado, de aparência e voz débil, todavia pujante de intelecto, animoso, decidido, homem de sangue e ferro. Hildebrando governou realmente a igreja com o poder por trás do trono durante um período de mais de 20 anos, antes de usar a tríplice coroa. Controlou os 5 sucessivos pontificados que precederam imediatamente ao seu, e depois, durante o governo papal de 1073, século XI, até a sua morte em 85 depois de Cristo. Esse homem chamado Hildebrando foi ele que deu a estabilização. O período culminante do papado foi entre os anos 1073 e 1216, cerca de 150 anos, em que o papado exerceu o poder quase que absoluto, não somente na igreja, mas também sobre as nações da Europa. Hildebrando reformou o clero, que havia corrompido, interrompeu ainda por pouco tempo o exercício de simonia, isto é, compra de posição na igreja. Então essa compra de posição na igreja se chamava simonia. O cara tinha dinheiro para comprar, ele ia lá e comprava o cargo que ele quisesse comprar, que ele correspondia ao determinado valor que era estipulado. Hildebrando, esse cara que ele para solucionar o problema, ele acaba com isso. Ele dá um basta nessa questão de estar comprando cargo na igreja. Hoje em dia, irmão, não se compra cargo na igreja, mas tem determinadas famílias, por ter um dízimo um pouco alterado, que eles querem mandar na igreja, que é algo semelhante aí, para os irmãos estarem entendendo. Elevou as normas de moralidade de todo o clero e exigiu o celibato dos sacerdotes, que havia sido defendido. Porém, não está vivo ainda. Hildebrando impôs a supremacia da igreja sobre o Estado. Isso significa que o Estado passou a dominar, a igreja passou a dominar o Estado. Os governantes que surgiram dos estados que foram nascendo estavam subordinados ao Papa. Então o Papa, o poder papal, ficou acima disso aí. E outra coisa que chama a atenção, Hildebrando
mundo inteiro era notado, mas estavam no ar prenúncios de terríveis tempestades que iria atingi-la em cheio. Nós vimos que o babado que foi instituído foi algo que mudou a história da igreja. E agora precisava mudar também o pensamento, a ideia, as pessoas. E isso começou a acontecer. Vejamos. O alvorecer da reforma protestante era o orgulho e o abuso das autoridades, dos líderes religiosos, sempre ascendendo. Isso, a igreja não estava concordando com esse orgulho, com esse abuso. Em decorrência desses males que atingiram o coração da igreja, houve um despertar de alguns grupos que protestavam contra esta perniciosidade que atingiu o governo da igreja. As consequências dos protestos desses grupos, que foram sem dúvida com muito sangue, resultaram no que nós chamamos de reforma protestante, reforma da igreja, separando definitivamente católicos e protestantes. Vejamos como isso aconteceu. Movimentos de reforma, porque se fala muito de Martinho Lutero, mas antes de Lutero, teve muitas pessoas que realizaram alguns movimentos de reforma. Movimentos de reforma. Primeiro, Pedro-Prussianos, lá no século XI depois de Cristo. Foi fundado por um cristão chamado Pedro Brus, natural do sul da França. Protestava contra as inovações de Roma, contra a construção de templos ricos, contra a adoração de crucifixo, contra a celebração de missas, contra a eficácia das esmolas e das orações pelos defuntos, e que os bispos deviam se casar. Então, aquilo que foi instituído pela igreja como celibato, eles também eram contra. Oração por morto não resolvia. Pensava-se, os preto-prussianos, devia se orar pela família do morto, mas não pelo morto, porque o morto já selou o seu destino. Então, missa de 7 dias, de 10, isso não resolve. Depois de trabalhar no meio da perseguição, de muita perseguição durante 20 anos, Pedro Brus foi queimado em vida em San Gilles, no ano de 1130 depois de Cristo. Então, esse homem que lutou contra esses movimentos que a Igreja Católica realizava, ele foi queimado vivo, foi assado, só porque tinha um pensamento contrário. Veja que a igreja que dizia que era amor, mas era uma igreja que queimava também, que matava, porque essa pessoa pregava contra a igreja. Certamente que a igreja achava que ele seria um herege. Outro, Arnaldo de Brescia, lá 1155 depois de Cristo. Que era que o Arnaldo de Brescia pregava? Pregava que a igreja não devia ter propriedades, que o governo civil pertencia ao povo e não à igreja. Então ele não concordava com a união entre o governo civil e o governo da igreja. Pregava também que Roma devia ser liberta do domínio do Papa. Arnaldo de Brescia foi enforcado a pedido do Papa Adriano IV em 1154 a 1159 depois de Cristo. Então veja, irmãos, que quem se levantava contra a igreja corria o risco de pagar com a vida. Veja, irmãos, que nós estamos falando da história da igreja, e nesse período nós não estamos mais tratando de apóstolo ou período apostólico. Nós estamos tratando já de um período que está chegando perto da reforma protestante. E vidas ainda estão sendo ceifadas. Veja se nós estamos vivendo assim com essa perseguição. Acho que não. Vejamos. Albígenes ou cátaros, outro grupo que lutou contra as atrocidades da Igreja Católica. Os albígenes ou cátaros. Esse grupo aí, os albígenes, destacaram-se proeminentemente no sul da França, norte da Espanha e da Itália.
acompanhe comigo aí. Viviam abnegadamente e eram extremamente zelosos da pureza moral. Em 1208 depois de Cristo, o Papa Inocêncio III ordenou uma cruzada contra eles. Seguiu-se uma guerra sangrenta. Dificilmente houve outra de gênero na história. Cidade após cidade foram passadas a vil da espada. Massacraram o povo sem poupar idade nem sexo. Em 1233 depois de Cristo, foi estabelecido o Tribunal da Santa Inquisição. Dentro de 100 anos, os albiges foram completamente desarraigados. Deixaram de surgir. Será que nós teríamos coragem, como esses homens tiveram, como esse povo teve, de lutar contra uma dominação, contra um pensamento, contra uma ideia? Então, irmãos, quem pregava, quem ensinava, quem falava contra esse pensamento da igreja, pagava um preço muito caro. Esse preço era a própria vida. Nós vimos aí que não era uma, duas ou três pessoas que eram mortas. A história está dizendo para a gente que cidades inteiras foram passadas a fio da espada. É só para nós refletirmos, irmão, como que a história da igreja aconteceu para que o Evangelho de Cristo chegasse até nós. Vai refletindo. Outro grupo que surgiu foram os valdenses. Todos esses grupos antes de Martinho Lutero. Os valdenses. Esses valdenses pareciam com os albiges, mas não eram os mesmos. Pedro Val, rico negociante do sul da França, 1170 depois de Cristo. Pedro Val lia, explicava e distribuía as escrituras, as quais contrariavam os costumes e as doutrinas do clero romano. Os valdenses opuseram ferrenhamente à usurpação e ao desregramento do clero. Então era contra esses grupos, esses homens, eles não aceitavam calados a dominação de Roma, a imposição, dizendo o que era certo e o que era errado. Eles estavam com a parte das escrituras nas mãos e eles já sabiam que aquilo não correspondia com a realidade. Então esses grupos, esses homens, eles se levantaram contra a igreja. Eles queriam uma reforma melhor. Vamos ver. Os valdenses negavam a esses o direito exclusivo de pregar o Evangelho. Quem? A Igreja Católica. Dizia, ó, não é só vocês que têm o direito de pregar o Evangelho. Então os valdenses negavam à igreja o direito de pregar o Evangelho. Rejeitavam missas, orações pelos mortos e o purgatório. Nessa época já tinha sido instituído o purgatório. Então os valdenses, olha, esse negócio de purgatório, isso aí é invenção, isso é uma mentira. Teve até um pensador que não tem nada a ver com reforma protestante, ele foi o autor de uma, vamos chamar de uma parábola chamada Divina Comédia. Então ele associou essa questão do purgatório com uma comédia. Só pode ser uma comédia um negócio desse. Então ele associou isso com um fato histórico para livrar a pele, porque senão ele seria morto também. E ele foi o autor da Divina Comédia. Ensinavam que a Bíblia era a única regra de fé e conduta. Os valdenses foram cruelmente perseguidos e expulsos da França pela Inquisição, exceto nos vales alpinos, ao norte da Itália, onde, segundo se diz, ainda hoje existem ramificações deste grupo. Não se sabe. Outro homem que lutou, além de Pedro Val, nós tivemos João Wycliffe, muito conhecido, lá 1324 a 1384 depois de Cristo, chegando perto aí do que nós chamamos de reforma protestante. Foi professor em Oxford, na Inglaterra, iniciou um movimento naquele país em favor da libertação do domínio do poder romano e da reforma da igreja. Pregava contra o domínio espiritual do clero e opunha-se à autoridade do Papa na Inglaterra. Escreveu contra a doutrina
não tinha. Outro ponto, nós não somos antropófagos. O que é um antropófago? Pessoa que come carne humana. Então, Wycliffe, ele combateu ferrenhamente isso aí. E aí eu coloquei o pensamento da gente ali. Concordamos plenamente com Wycliffe, com o pensamento de Wycliffe, defendendo o direito que o povo tinha de ler a Bíblia. Wycliffe defendeu o direito que o povo tinha de ler a Bíblia. Por quê? Onde a Igreja Católica ia, ela implantava o domínio do catolicismo, do cristianismo naquela região, e as missas eram lidas em latim. A única coisa que o povo dizia era amém. O padre falava alguma coisa lá, referente às escrituras, ao latim, que era a língua clássica, e o povo dizia simplesmente amém. Até porque era a coisa mais difícil era ter uma Bíblia. Era difícil ter partes da Bíblia. Então, Wycliffe, ele defendeu o direito que o povo tinha que ler a Bíblia, o povo tinha que conhecer a Bíblia. Eu penso que ainda hoje tem muita gente que tem preguiça de ler a Bíblia, ou não quer ler a Bíblia. E quando pega a Bíblia para ler, o sono que não acaba mais, né? É o livro que você precisa ler. Para ele, a autoridade do Papa, que estava superando a autoridade das Escrituras, era um erro aberrante. Ele concordava com o que escreveu Tertuliano, que as Escrituras pertencem à Igreja. Sendo assim, deve ser interpretada dentro dela e por ela. Então, ó, ele está dizendo o seguinte, ó, a Escritura, ela está acima da Igreja. A Igreja tem a Escritura para ler e para interpretar. Não é uma pessoa só, porque o Papa, ele está acima. É o vigário e os filhos dele. O que significa? Vigário, filho de Deus. Ele está acima até mesmo da Igreja, se ele é o vigário, filho de Deus. Só ele sabe, só ele conhece. Quando, irmãos, alguém diz que só ele sabe, que só ele conhece, que ele é o detentor da verdade, abre o olho, porque tem coisa errada aí. A própria Escritura diz que nenhuma Escritura é de particular interpretação. O que isso quer dizer? Eu posso interpretar, mas você também pode. Qualquer pessoa pode pegar a Escritura e ler. Não é do jeito que você pensar, do jeito que você quer, do jeito que você achar. Não. Tem as regras que devem ser seguidas, que devem ser entendidas. Se a pessoa não quer se especializar, não quer se aprofundar, paciência. Mas ela está aí para quem quiser. O que não pode é uma pessoa dizer o que é certo para mim, o que é certo para você, e você simplesmente dizer amém, vou seguir, é isso que eu quero. Olha, pensar é um esforço, acreditar é um conforto. Por que os crentes, por que a igreja naquela época e hoje simplesmente quer acreditar? Porque é um conforto. Eu creio, o pastor me disse o que eu devo fazer, ele está certo, o pastor já orientou, o presidente já orientou, o padre já orientou, o papa disse, alguém falou, fulano me ensinou, pronto, eu acredito, pronto, é um conforto. Agora ler, pensar, analisar, examinar, pesquisar, isso é um esforço. E se esforçar, poucas pessoas querem. Ou não é assim? No entanto, ele não concordava que a igreja era uma hierarquia eclesiástica. Esse pensamento aí também, ele era contra essa hierarquia, coisa que temos dentro da igreja. Outro grupo que lutou pela reforma protestante antes do Lutero, já ouviram falar? Os Lollardos. Talvez você nunca ouviu falar dos Lollardos. Então, os Lollardos também foi um grupo que lutou para que a reforma protestante viesse a ocorrer. Foram seguidores das doutrinas de Wycliffe. Eram pregadores que viajavam transmitindo os ensinos do seu mestre, Wycliffe, aquilo que tinha aprendido sobre as Escrituras. O termo Lollardos foi um termo pejorativo. Segundo o historiador Gonzalez, foi aplicado pelos seus inimigos. É derivado de uma palavra holandesa que quer dizer murmuradores. Então não foram eles que deram esse termo para eles. Foram, aí foi a igreja
os católicos, principalmente a liderança. Quando nós estamos falando de igreja católica, nós estamos falando da cúpula, da alta liderança. Então foi dado esse termo aí, que significa os murmuradores da língua holandesa. Por influência dos ensinos de Wycliffe, os lolados transmitiam suas mensagens no início para uma classe aristocrata e não para as classes populares. Foi um erro. Veja que até mesmo nesse período de reforma, nós temos erro. Por quê? Você pregar simplesmente para aristocrata, você está fazendo divisão. Você está fazendo divisão. Agora, o que é o aristocrata? Pessoas ricas, pessoas que eram proprietárias de terra, de gado, pessoas que tinham alto poder aquisitivo. Então, os monarcas, a princípio, pregavam apenas para os aristocratas. Vejamos ainda mais sobre os lolados. Os primeiros lolados empenharam-se também em traduzir a Bíblia para o inglês, cumprindo-se assim um desejo de Wycliffe, que também desejava que os lolados percorressem a Inglaterra, pregando a palavra de Deus. No entanto, o arcebispo Guilherme de Cotternai, lá no ano de 1382, conseguiu que a Universidade de Oxford condenasse o loladismo, devido a diversos dos primeiros membros do movimento decidiu abandonar. Então, devido a essa perseguição, eles deixaram de estar pregando o Evangelho, porque a vida passou a ter isso. Desde então, o moralismo, que era um movimento acadêmico, foi aos poucos tornando-se um movimento popular, com classes menos letradas. Os lolados. Para o lolarismo, também a adoção dos celibatos, sacerdotes, montes, freiras, era uma abominação que produzia aberrações sexuais, moralidades, abortos e infanticídio. Por que acontecia tudo isso? Grupo de padres e freiras vivendo em um convento, em um mosteiro, por trás daquele padre que diz que é um santo, tem um homem. Esse homem, ele tem desejo. Por trás desse padre tem um homem, um ser humano. Por trás dessa freira tem um homem e tem desejo. E os desejos podem vir à cor da velha e que praticam determinadas coisas. Nós vimos, irmãos, a Igreja Católica atualmente, muitas vezes, os líderes da Igreja Católica da atualidade pedindo perdão, pedindo desculpa por causa de pedofilia praticada por padres. Nos Estados Unidos, no mundo afora, no Brasil, então por trás de cada ser humano, por trás de um pastor, de um presbítero, de um obreiro, tem um homem. Por trás de uma freira tem uma mulher. Então os lolados, eles eram contra enclausurar homens e mulheres em determinado lugar, porque isso ia acontecer coisas que não condiziam com a realidade. Então é melhor que viesse a casar. O que é que a Escritura diz? Casa com abraço, que é o que a Escritura nos ensina. Então, os lolados, eles achavam que isso acontecia. Por que acontecia muitos abortos? Freiras ficando grávidas dentro de um convento. Se isso viesse a acontecer, essa criança não ia nascer. Por que ela não ia nascer? Se ela nascesse, era uma afronta para a igreja. Então isso é encoberto. E dentro dos próprios mosteiros, constituem-se cemitérios de crianças. Para que a criança, fruto daquela freira, não viesse à tona. Então isso é um problema sério. Os lolados também opunham-se também à adoração às imagens de escultura, às peregrinações, às orações em favor de morto, a doutrina da transubstanciação. Viam-se rituais, eles viam nesses rituais pura magia e superstição. E não estão vendo aí que sempre aparece oração contra morto. Oração não a favor de morto. Por quê? Até hoje, a Igreja Católica, ela ainda tem a missa do sétimo dia. Essa missa do sétimo dia é uma missa pelo corpo. Não é uma missa
mas foi em vão, e a maioria deles se retratou e voltou ao seio da igreja oficial, no caso a igreja católica. Finalmente, por volta do ano 1413, o movimento rebelde do romantismo fracassou. Então, nós vemos aí, irmãos, que a perseguição e os grandes que se converteram ao cristianismo e adotaram as ideias do lunatismo, quando viram que a coisa apertou, que a perseguição veio, eles pararam. Veja como são as coisas. Fatores que contribuíram com a reforma protestante. Veja que nós nem chegamos na reforma protestante propriamente dita, mas já estamos quase lá. A renascença ou renascimento, que ocorreu na Europa lá no final do século XIV, início do século XV. A renascença ou renascimento foi um dos fatores essenciais que contribuíram com a reforma protestante. Vejamos, a renascença foi despertar na Europa para um novo interesse pela literatura, pelas letras, pela ciência, isto é, a transformação dos métodos e propósitos medievais em métodos modernos. O despertar da pessoa pelo interesse da leitura, pelo interesse da literatura, porque na Idade Média não tinha tanto interesse pela literatura, e se estava selecionada a alguns grupos, e esse interesse pela literatura foi um dos fatores essenciais que contribuíram com a reforma protestante, porque vai surgir pessoas pensando, vai surgir os pensadores, pessoas que vão lutar contra um dogma. O que é o dogma? Alguém dizer, olha, esse ensinamento é só isso e acabou, não pode mudar, ninguém pode mexer, ninguém pode tocar. As pessoas começaram a pensar se realmente existia purgatório, se não existia purgatório, se o pão virava realmente carne, se o vinho virava sangue, se isso era conversa fiada. Então começou-se a pensar muito sobre isso. A renascença, também chamada de renascimento da cultura, foi uma preparação direta para o advento da reforma da religião. Sem a renascença ou a reforma protestante certamente não teria ocorrido. Vejamos os fatores que contribuíram. Renascimento foi um movimento histórico com grandes criatividades e dimensões de tempo e espaço bastante amplas. Ao analisar esse movimento denominado renascimento ou renascença, percebe-se que não houve um renascimento, mas diversas experiências renascentistas que se manifestaram de diferentes formas naquele período. Também é importante nós salientarmos aqui que esses novos valores renascentistas atingiram todas as áreas do conhecimento humano, em quase toda a Europa. Isso começou, irmãos, principalmente na Itália. Essa imagem que eu estava mostrando aí é o inventor da imprensa. O inventor da imprensa. Então, um dos fatores que foi importante, irmãos, foi a imprensa. E a imprensa ela surge paralelo ao renascimento. A imprensa ela vai ser muito importante para a reforma protestante, nós vamos ver por quê. A invenção da imprensa veio a ser um arauto da reforma protestante que se aproximava. Essa descoberta foi realizada por um alemão chamado Gutenberg em 1455 d.C. na Mongússia, Urena, e consistia em imprimir livros com tipo pobres, fazendo-os circular facilmente aos milhares. Antes da imprensa, os livros eram escritos à mão. A Bíblia na Idade Média custava, segundo se diz, mais ou menos o salário de um ano de trabalho de um operário. Então, quem ia trabalhar o ano inteiro para comprar uma Bíblia? Os maçoreiros não iam fazer esse trabalho, os tradutores, eles não tinham condição de fazer isso gratuitamente, porque imagine a quantidade de livros que tem a Bíblia e o tanto de letras que tem para se escrever. Apesar de não se levar mais em consideração aquilo que se levava lá no princípio, a consagração, quando alguém ia escrever o nome de Deus, trocava a pena, tomava um banho. Agora nesse período já não tem mais isso, mas o período
devido tempo. Imagine você pega um caderno, 2 ou 3 e começa a escrever o livro de Gênesis. Veja quanto tempo você vai levar. Só no livro de Gênesis. Imagine se você for do Gênesis ao Apocalipse. Então era muito difícil ter a Bíblia antes da imprensa. É muito significante ter o fato do primeiro livro impresso por Gutenberg haver sido a Bíblia, demonstrando assim o desejo desta época. Então as pessoas queriam a Bíblia, mas não tinham condição. Então a partir da imprensa, claro que nós estamos falando ainda de uma imprensa muito rudimentar, não é uma coisa moderna como nós conhecemos. Hoje tem Bíblia do jeito que você quiser, você carrega ela no pendrive, pequenininho, no CD, para você ouvir no seu carro, se você quiser, do jeito que você quer. Mas naquela época não era assim, foi difícil, mas foi um salto, foi muito importante, porque o tempo de impressão da Bíblia fazia-se uma cópia, através daquela cópia você tirava várias cópias. Então a coisa facilitou. E a Bíblia diminuiu de preço, e as pessoas passaram a ter mais acesso à Escritura. A imprensa possibilitou o uso comum das Escrituras e incentivou a tradução e circulação de Bíblias em todos os idiomas da Europa. Assim, as pessoas que liam a Bíblia prontamente convenciam-se de que a igreja papal estava muito distante dos ensinamentos dos apóstolos e, consequentemente, do ideal do Novo Testamento. Os novos ensinos dos reformadores, logo que eram escritos, também eram logo publicados em livros, folhetos e circulavam aos milhares em toda a Europa, dando-se assim uma nova visão de cristianismo. E ao mesmo tempo que se dá essa nova visão de cristianismo, dá-se uma nova guerra, surge uma nova guerra entre pessoas que estão vendo que a Igreja Católica estava ensinando coisas que não tinham nada a ver com as Escrituras, colocando o pensamento que as Escrituras não concordavam, e pessoas que queriam, que achavam que a Igreja Católica estava certa. Então começou a ter um embate, uma luta, não é de ideias simplesmente. A luta de ideias, no campo das ideias, surgiu, mas a luta que nós estamos falando aqui é guerra mesmo, é luta, é morte, é derramamento de sangue. Para que o Evangelho continuasse progredindo, continuasse existindo. Então veja que a imprensa, ela foi fundamental. Nós temos aí as máquinas, possivelmente, como que eram essas máquinas. Veja aí, ó, imprensar, copiar. Veja que é uma coisa bem rudimentar, mas que facilitou bastante. Aquela foto do cara lá, o Gutenberg, coloquei. Vamos estar analisando aí. Então, essas máquinas, a invenção da imprensa, ela foi fundamental para que a reforma protestante viesse a acontecer. Outro ponto, além da invenção da imprensa, que foi fundamental para que a reforma protestante viesse a acontecer, o espírito nacionalista. O espírito nacionalista foi de fundamental importância para que a reforma protestante viesse a acontecer. Nessa época, começou a surgir na Europa o espírito nacionalista. Esse movimento era diferente das lutas medievais entre papas e imperadores. Tratava-se mais de um movimento popular, de pessoas, envolvendo as camadas populares, do que mesmo um movimento relacionado com reis. O patriotismo dos povos começou a manifestar-se, mostrando-se inconformados com as autoridades estrangeiras sobre suas próprias igrejas nacionais, resistindo à nomeação de bispos, abades e dignatários da igreja, feito por um papa que vivia em um país distante. O que isso significa? Isso significa, irmãos, que os países da Europa, eles começaram a lutar contra esse negócio de o papa lá em Roma, e dominando na Alemanha, dominando na Inglaterra, dominando na França, e tudo que se arrecadava nessas
construção do óculo de São Pedro para sustentar o Papa e para a construção de majestosos templos em Roma. Esse movimento nacionalista era um sustentáculo do movimento da Reforma Protestante, que crescia constantemente. Enquanto o espírito da Reforma e da independência despertava a Europa, a chama desse movimento começou a arder, primeiramente na Alemanha, no eleitorado da Saxônia, sob a direção de um monge chamado Martinho Lutero, que foi protagonista, o personagem principal da Reforma Protestante. Esse monge, ele era professor de teologia na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Então veja que a coisa começa a se complicar. Nós temos aí a imagem de Martinho Lutero, que foi professor na cidade de Wittenberg, na Alemanha, e que se levantou, não vou dizer contra a Igreja Católica, mas contra os ensinamentos que a Igreja Católica praticava, contra os ensinamentos como, por exemplo, da transubstanciação e principalmente das indulgências que nós vamos estar falando aqui. Então, o Papa precisava construir a igreja de São Pedro, que ainda existe até hoje. Essa igreja de São Pedro, construída lá no século XV, século XVI, essa igreja de São Pedro é um monumento imenso. Na época, irmãos, para se construir algo daquela natureza, a Igreja Católica não tinha dinheiro suficiente para fazer esse tipo de construção, para fazer esse tipo de obra. Então a Igreja Católica, ela recorreu aos banqueiros da época. Ela recorreu aos banqueiros, aos burgueses, aos homens de dinheiro, tomando dinheiro emprestado para fazer essa obra, dinheiro emprestado a juros. Só que depois ela teria que pagar esse dinheiro. E de onde é que ela ia tirar esse dinheiro para pagar os banqueiros? Se era muito dinheiro e a juros. Só com os dízimos e as ofertas ela não ia conseguir. E aí ela começou a vender uma espécie de indulgência que nós vamos explicar posteriormente. E Martinho Lutero, ele se levanta contra isso. Veja lá os ensinamentos de Lutero. Lutero, ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Foi um dos pensamentos de Lutero. Vai comigo aí. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Então, mesmo que você pegar, está tendo um movimento ali, o homem cura, faz isso, faz aquilo, está dentro das Escrituras? Não. Então cai fora. Esse era o pensamento de Lutero. Outro pensamento de Lutero: a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. Então Martinho Lutero, ele vinha lutando contra isso, contra os ensinamentos errados, contra as doutrinas erradas. Nós vamos parar por aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento a fazer, pode fazer, e nós estaremos aí atendendo os irmãos. Se não tiver, nós estamos